Olá, pessoal. Vou dar aqui uma aula rapidinha, explicação rapidinha, que nós vamos agora iniciar estatística, gráficos, tabelas, tá certo? Então, a gente, e no Enem, é um conteúdo que cai também, então a gente vai começar com essa aula. Eu vou dar aqui uma rápida explicação para vocês. Então, sabemos, né, que os gráficos, eles são importantes, principalmente nesse cenário que nós estamos, porque é necessário que a gente conheça as estatísticas, que é justamente o foco principal onde esses gráficos aparecem. Então, o gráfico, na verdade, eles são o quê? São os recursos visuais que nós utilizamos no nosso dia a dia, que facilitam a visualização de determinados dados. Hoje em dia o que a gente escuta falar muito é o gráfico, a curva, né, em relação ao Covid-19. Então, infelizmente, nós estamos com o gráfico em ascensão, ou seja, em subida. Muitos de nós, como vamos assistir algumas reportagens, nós observamos que sempre os gráficos estão lá presentes, né? Então, a função é fazer a gente entender de forma melhor, de forma visual, uma determinada explicação. Então, esses gráficos, eles podem ser, né, como esses que estão aí, que são chamados de gráficos de coluna, que é o que a gente visualiza bastante, né, esses gráficos de coluna. Ele é usado nas ilustrações e comparações, como vocês estão vendo aí. Tem uma pesquisa relacionada a Twitter, blog, Facebook. Então, a gente consegue visualizar qual deles tem uma maior participação, né, uma maior quantidade de pessoas que estão ali interagindo, no caso desse gráfico. Temos os gráficos que são classificados como gráficos de linha, né, como esse da Covid-19 que nós observamos no jornal. É esse gráfico de linhas, né? Vocês estão vendo aí, por exemplo, menções no trimestre, né? Janeiro, fevereiro e março. Então, ela começou em 120, desceu para 40 e subiu para 150. No lugar de você observar na tabela, que é essa que está acima, você visualiza melhor através do gráfico, né? Tem o objetivo de exibir dados contínuos ao longo do tempo. Esse gráfico aí é a definição dele, tá ok? E é o que está mais em tendência, né? Agora, nós temos aí o gráfico também classificado como gráfico de pizza ou gráfico de setores. Ele também recebe esse nome, né? E aí a gente tem o gráfico abaixo, onde a gente consegue super bem visualizar onde é que nós tivemos a questão dos livros, né? Ele fala lá o título, livros mais citados. Então, nós temos aí a divisão desses livros mais citados. Quem foi que apareceu em maior quantidade? Obviamente que eu estou vendo que é aquele que está em amarelo, certo? Quem é o livro que está em amarelo? É o livro que ele contém os clássicos, como ele mostra ali, né? Que no caso são 450. Quem é que vem em menor quantidade? São os infantis, né? Os infantis que ele tem apenas 80%. E esse gráfico de pizza, o interessante é que vocês vão utilizar as porcentagens que vocês utilizaram nas aulas anteriores, certo? Então, a gente transforma esses valores aí, né, em porcentagem, tá certo? Você vai ter um montante total, ou seja, o somatório, né, para fazer a regra de 3, de meio pelos extremos. Além do gráfico de pizza, nós temos também o gráfico de área, tá? Ele mostra aí gradativamente como é que ele aparece, como é que ele sobe as curvas, apresenta a magnitude de mudanças de um dado, né, em um determinado intervalo de tempo. Então, ele demonstra ali para vocês na tabela, e a aplicação dele é similar ao gráfico também anterior, que é o gráfico de pizza. O gráfico rosca, esse a gente também observa muito em jornais, tá certo? Nós temos aí também menções do mês positivo, negativo e neutro. Quem é que apareceu em maior quantidade? O neutro. Você também aí vai precisar fazer a questão do porcento. Sempre o valor total, vocês vão pegar, e a porcentagem sempre é o valor dividido por 100. Lembrem disso, tá certo? O que é esse gráfico de rosca?
ele nos traz, com a informação dele, mostra a quantidade, né, mostra o quanto cada valor representa sobre o número total. Esse é um gráfico para ser usado mais em questões qualitativas, que ele aparece, ou de questões quantitativas. Né? Sua aplicação é bem similar também ao gráfico de linhas, que é o gráfico que a gente está observando mais agora nessa questão da pandemia da Covid-19, certo? Nós temos aí, parecido, é como se fosse aquele gráfico de colunas só, que ele deitado, né? Nós temos aí o gráfico de barras, aplicado para a ilustração, comparação entre itens individuais. Esse gráfico também muito similar ao gráfico que nós vimos, que é o gráfico, né, de colunas, o gráfico de barras também, ok? Temos o gráfico de dispersão, certo? Escolhido quando o objeto é apresentado em um mesmo gráfico, duas variáveis. Então, você consegue ver, você tem duas variáveis nesse da dispersão. Então, a gente consegue observar ele anterior e ele posterior. Por exemplo, nós conseguimos ver, né, ele pela manhã, como ele dá aí no exemplo, os links nas páginas, né? Pela manhã foram 19 nesse primeiro dia, à noite já foram 28. Então, a gente consegue fazer um comparativo. Aí são algumas dicas, né, para vocês, ok? Então, a maioria dos relatórios, gráficos mais utilizados são os de linha, colunas, barras e principalmente o gráfico de pizza, por serem entendidos com facilidade, né, por todos os alunos e a maioria, pela maioria do público, e porque também essa questão dele, com certeza, está relacionada à análise da visualização que ele tem, né? Então, aí ele mostra, ó, o antes, quando você coloca tudo numa cor só, e quando você vai colorir. Então, isso atrai. Seus olhos olham melhor para qual dos dois gráficos. Se o objetivo é atrair o público, então a gente consegue visualizar que nesse colorido, obviamente, é bem mais atrativo, né? Então, nessa outra dica aí também é o gráfico 3D, que a gente observa. Ele é bem mais atrativo, fica mais fácil a leitura, a compreensão dele, do que o outro, que é o gráfico padrão, certo? Então, nesses gráficos que eu estou sugerindo aí para vocês, é sempre bom que no cabeçalho vocês coloquem, né, do que nós estamos nos referindo a esse gráfico que ele está aparecendo, né? E aí são as referências de onde eu fiz a pesquisa para vocês. Vou passar a atividade, qualquer dúvida, estou à disposição. Foi um prazer revê-los, tudo de bom, fiquem com Deus, tá? Um abraço.